É curioso como, parando para analisar, a vida é semelhante a um videogame ou aos jogos de um videogame. São fases. Sempre são fases. Pessoas às quais admiramos ou séries a quais gostamos, músicas a quais ouvimos, eventualmente paramos, eventualmente repensamos, eventualmente deixamos de gostar, talvez. E aquilo que achamos que seria para sempre, vemos que cai na finitude de tudo. Afinal, o que nasceu para ser infinito nesse mundo? Curiosamente, quando somos crianças, temos medo de muita coisa. Do escuro, do barulho alto às vezes, talvez do trovão, de algum garoto que faça bullying na escola, de agressões na rua ou em casa. Mas também, enquanto crianças, parece que tudo é mais mágico. O vapor que sai de algumas panelas na hora da janta ou do almoço, aquele cheiro de comida maravilhosa. Andar no parque parece tão mágico. E tudo tem um ar muito mais divertido e muito mais leve. E é curioso como, conforme o tempo passa, criamos visões do mundo, experiências que nos tornam mais homens ou mais mulheres e que no geral completam o que a gente considera a realidade. Aprendemos sobre o sistema que rege o mundo, sendo ele a política. Aprendemos sobre a sociedade no geral e como nos comportar, o que é educação e o que é falta de educação. Sobre tudo aprendemos um pouco, e isso vai afastando alguns medos, porque passamos a compreender. E ao mesmo tempo que afasta alguns medos, torna aquilo que era simples e divertido em uma coisa meio sem graça e monótona, ou algo muito mais racional. E conforme a gente trata tudo com racionalidade, a fantasia vai se perdendo. Mas é o fantástico que deixa as coisas divertidas. É por isso que muitas pessoas gostam de ficção, porque é fantasioso muitas vezes. E deixa um espaço pra gente pensar e o pensamento florescer. Em paralelo a isso, o motivo por qual toda essa composição de cenas está passando de fundo do Hinata Shoya, do anime de Haikyuu, é porque acredito que o Hinata, assim como a maioria das pessoas, tem uma linha de evolução muito abrangente no geral. Abrangente no geral até parece bem pleonasta, parando para analisar. Mas é verdade. Hinata, assim como a gente, começa sendo basicamente alguém que tem amor por um esporte. Ou, fazendo um paralelo com a vida real, alguém que ama algo mesmo sem entender de forma racional aquilo. Por que gostamos tanto de algo? Às vezes nunca paramos para pensar nisso. E quando procuramos uma resposta, entramos em um buraco sem fim. E bom, o Hinata em partes é assim. Mesmo amando o vôlei, ele não é nenhum gênio. Ele só sabe pular e basicamente tem reflexos aguçados, o que no geral não garante uma vitória ou a entrada em um time profissional. E bom, pra gente é quase a mesma coisa. Apesar de querermos muita coisa, talvez uma casa própria, viajar pelo mundo, conhecer o amor da nossa vida, querer não é poder. E sem trabalho duro, sem construirmos nossa escada dia após dia, uma escada manchada com suor e sangue, não vamos ter resultado por mais que queremos muito. E conforme a obra de Haikyuu avança, acompanhamos a mudança do Hinata, de um adolescente ou uma criança imatura com um amor infantil por um esporte, evoluir, e esse esporte se tornando cada vez mais racional para ele. E no atual momento do anime, é onde vemos toda a concretização de tudo isso,
Hinata deixou de ser um garoto com puros reflexos e um salto impressionante. Agora ele consegue pensar em quadra. E você? Quantas vezes você já parou para pensar no hoje e no que você quer para o seu futuro? Quantas vezes você estabeleceu metas? Não só um quero viajar ao mundo, mas como eu faço para viajar ao mundo? Como eu faço para tornar isso, além de um sonho, uma realidade? Deixar de ser um sonho infantil e tornar algo com uma metodologia, uma forma de ser alcançada. Porque se vivêssemos no mundo dos sonhos, tudo seria muito mais fácil. Mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam. Vivemos presos à realidade. E na realidade, nada se concretiza apenas por pensarmos em concretizar isso. Assim como Hinata. Hinata, apesar de querer muito de invejar o Kageyama, um dos outros personagens da obra, apesar da inveja, em certo ponto, e admiração, ele não consegue estar no mesmo patamar do personagem. São níveis distintos, forças distintas. Para evoluir e alcançar outros patamares, Hinata precisa treinar. E eu vi muitos foras, muitas portas se fecharem, dizerem muitas vezes na cara dele que ele não seria nada sem a outra pessoa para ajudar. Apesar disso, ele nunca desistiu. E você? Quantas vezes você desistiu? Por palavras, por insegurança, por medo? Em partes, eu entendo que é difícil, quase impossível resistir a essas dores. Mas o mundo, Deus ou as forças regentes nunca disseram que seria fácil. Não escolhemos porque viemos para cá, mas nós escolhemos como vamos acabar aqui.